mas faz parte. Hoje, nossa quinta-feira, nós estamos fazendo 3 quintas-feiras de clamor pelos filhos. Pastor, mas eu não tenho filho. Clame por quem tem, ou pelos seus futuros filhos. Você possa colocar eles diante do Senhor. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis. Criar filhos está muito complicado. Então nós precisamos colocar os nossos filhos diante de Deus. Amém? Eu quero trazer um texto em Neemias, no capítulo 4, a partir do versículo 14. Neemias 4, 14. Vamos acompanhar aqui. Diz assim: fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres e aos oficiais, e aos magistrados, e ao restante da população: não os temais de modo algum, lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Diga comigo assim: lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Neemias estava aqui diante da reconstrução dos muros da cidade. Para que vocês entendam, toda a cidade naquela época, o que determinava a segurança de uma cidade eram os muros. O que impedia de entrar estranho, de entrar qualquer pessoa que pudesse fazer algum mal à população daquela cidade, então eram os muros que protegiam a cidade. Neemias estava vendo a cidade desolada, os muros quebrados, e aí Neemias resolveu agir. Então, Neemias começa a reconstrução, mas ele estava pensando no que, quando ele se levantasse para fazer a reconstrução, haveria uma retaliação. Os inimigos iriam se levantar, como foi o caso que se levantou Sanbalate, Tobias e entre outros. Então ele estava dizendo ali: olha, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pela sua propriedade, lute por aquilo que Deus lhe deu. A questão não é ter, a questão é manter. Não é difícil você adquirir as coisas, difícil você manter as coisas. Por exemplo, não é difícil casar, difícil é manter um casamento. Não é difícil ter filho, difícil é criar filho. Eu, em uma das nossas reuniões de homens, que eu costumo fazer em um sítio, a gente está breve, vamos fazer outra, a gente reúne em torno de 50 homens e leva para o sítio. Eu disse uma certa vez para eles que qualquer imbecil pode ser pai, qualquer idiota pode ser pai, desculpa, mas é a verdade. Agora, criar um filho, aí já é outra coisa. Educar um filho, aí já é outra coisa. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a nossa função é preservar aquilo que o Senhor já nos deu. O Senhor nos deu uma família, então temos que preservar a família. O Senhor nos deu um trabalho, temos que preservar o trabalho. O Senhor nos deu amigos, preservar os amigos. Tudo aquilo que Deus nos deu, a gente precisa preservar. E para preservar é através de luta. A gente precisa entender isso. Que a gente precisa lutar para manter aquilo que já temos. Nos prendemos muito em conquistar aquilo que não temos e esquecemos de agradecer a Deus, como o Alê falou aqui no momento dos dias de oferta, de ser grato a Deus por aquilo que já conquistamos. Então esquecemos o que conquistamos, porque a nossa vida está voltada no que queremos. A nossa vida está apenas diante daquilo que a gente
pretende ter, e a gente esquece o que já tem, a gente não agradece a Deus e não protege o que tem. Eu quero falar nessa noite sobre isso. Vamos continuar lendo o texto, para a gente entender que eu preciso proteger o que eu tenho. Você está aí com a sua esposa, proteja. Está aí com o seu marido, proteja seu casamento. Está aí com sua namorada, proteja. Está com seus filhos, proteja. Está com sua parentela, proteja. Mas é uma proteção não física, mas uma proteção espiritual. Orar por essa pessoa, cobrir de oração. A Bíblia diz que os pais santificam os filhos. Como os pais santificam os filhos? Através de oração. A mulher santifica o marido. Como é que faz isso? Através de colocando ele diante do Senhor. O marido santifica a esposa através de oração, colocando ela diante do Senhor. Então a maneira de santificar os meus filhos é orar por eles. Toda noite, toda manhã, ao sair de casa, colocar os filhos diante do Senhor. Ao retornar, agradecer a Deus por ter o filho em casa e abençoar a vida daquela criança. Você está aí, irmão? Vamos continuar o texto que aqui Neemias diz. Quando nossos inimigos descobriram que estavam bem informados sobre todos os seus planos, que Deus tinha frustrado a sua trama sigilosa, todos nós retomamos a obra no muro, cada um para o seu trabalho específico. Preste atenção nisso aqui. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio, todo o povo de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos, fazia a obra e com a outra empunhava a sua arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim construíam o que tocava o chofar, a trombeta, caminhava junto a mim para qualquer alarme que se fizesse necessário. Recomendei aos nobres e aos magistrados, aos oficiais e a toda a população, grande e extensa é a obra, e nós muito separados, distantes uns dos outros, ao longo de todo o muro. Portanto, do lugar de onde ouvirem o toque do chofar, juntem-se o mais rápido possível a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, metade dos homens prontos para lutar com as suas armas à mão, desde o alvorecer até o pôr do sol. 22. Naquela ocasião, eu também ordenei ao povo, cada um de vós, com o seu ajudante, permaneça em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhem. Finalizando aqui, nem eu, nem meus irmãos, nem meus companheiros e os guardas que estavam comigo sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atentos e de arma na mão. O que eu quero dizer com isso? Neemias, para reconstruir algo, ele precisava estar atento. Uma mão carregava-se o material, a outra mão a espada para se proteger. Nós vivemos muito disperso. A nossa vida é assim. A gente vive correndo para conquistar alguma coisa e esquece de proteger o que já temos. E o que o Senhor quer de nós é que a gente faça essa cobertura espiritual sobre a nossa casa. É que você, homem que está aqui como sacerdote, cubra a sua casa de oração. Você, mulher, como sacerdotisa, cubra a sua família de oração. O que você vai construir, o trabalho em uma mão e a defesa na outra.
O trabalho em uma mão e a defesa na outra. Você não pode apenas trabalhar e não proteger a sua casa, a sua família. Você não pode apenas se dedicar ao trabalho e esquecer de guardar aqueles que são mais importantes para você. Você está aí? Diga amém. Nós vivemos em situações complicadas, irmão. O mundo está muito difícil, muito complicado. Como eu falei anteriormente, criar filho está muito complicado. A gente vê uma situação que está acontecendo no mundo, a gente vê a questão das drogas, a gente vê os filhos estão tomando caminhos errados todos os dias. Por vezes eu recebo pedido de socorro de pais. Pastor, meu filho tentou suicídio. Pastor, me ajuda aqui. Pastor, esse jovem... Recebi a semana passada a foto de um jovem de 23 anos, um jovem muito bonito, entre a vida e a morte no hospital porque tentou suicídio. E hoje ele se encontra meio que ouvindo vozes, ouvindo alguém chamar. Eu até falei para a mãe, mandei um recado, falei, olha, quando estiver em casa, me avisa, que eu vou lá orar por ele, porque certamente o problema dele é espiritual. Então, esses combates acontecem em todo momento. O ataque contra os filhos estão acontecendo. O problema é que os pais estão muito distraídos e não conseguem enxergar isso. O problema é que as pessoas estão muito distraídas e não estão conseguindo ver, não estão conseguindo enxergar o ataque do maligno aos nossos filhos. Então a gente precisa saber contra quem estamos lutando, meu irmão. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A todo momento, trabalho em uma mão e proteção em uma outra. Se você não protege a sua casa, não adianta você trabalhar tanto e não proteger a sua casa. O que você leva para casa com o fruto do seu trabalho não vai ajudar na situação emocional do seu filho, não vai ajudar na situação espiritual da sua família. Então você precisa controlar os dois, trabalho e proteção. Você está aí, meu irmão? Estamos vendo no mundo que o número de separação e divórcio tem crescido muito. Depois da pandemia, então, isso tem acontecido, e isso respinga nos filhos. Infelizmente, isso tem aumentado a cada dia. Houve uma mudança na lei que antes o divórcio poderia acontecer depois de 3 anos de separado. Hoje, a partir de 1 ano, já pode acontecer, já pode se divorciar. E isso fez com que o número de divórcio aumentasse. Quando era com 3 anos, nesse período, o casal acabava se entendendo e aí não havia o divórcio. Hoje, como é 1 ano, então isso acaba tendo um número de divórcio maior. Tudo isso respinga na família. Você entende isso, meu irmão? E a gente sabe a destruição que os filhos chegam na faculdade. Meu irmão, a faculdade, infelizmente, a faculdade que antes era um lugar onde gerava pessoas decentes, pessoas dignas, pessoas que seriam o futuro desse país. Na faculdade os jovens estão se perdendo mais do que se encontrando. O lugar onde os jovens se perdem mais é na faculdade. Porque as más influências, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então a gente está vendo que os nossos filhos estão cercados por todos os lados de contra-ataque. Se o pai não ora, se o pai não cobre, se os pais não cobrem esses filhos de oração, certamente o inimigo vai tomá-lo de alguma forma. Consumo de álcool aumenta absurdamente entre os jovens. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que precisamos cuidar dos nossos filhos, precisamos proteger os nossos filhos. Amém?
Hoje os nossos filhos estão sofrendo. Existe a questão da pornografia infantil, onde as crianças estão sendo atacadas na sua mente. Eu me lembro de uma mãe que veio me procurar com um filho de 6 anos. O menino pegava o celular do pai, da mãe, e ficava vendo pornografia. Uma criança, e quando chegava até um dia o pai foi olhar o celular, estava cheio de sites pornográficos. E a mãe me chamou: pastor, me ajuda, meu filho está numa situação complicada. E eu fui ministrar essa criança, orei na criança, e graças a Deus aquilo se encerrou. Mas a falta de cuidado, de saber o que seu filho está vendo. Você está aí, meu irmão, você está entendendo isso? Estima-se que de cada 5 crianças, uma já sofreu um convite para entrar em um desses sites. De cada 5, irmão. Estamos vivendo situações complicadas, a gente precisa orar. A gente precisa colocar os nossos filhos diante do Senhor. A gente precisa proteger, como Neemias falou, guardar. A gente precisa selecionar o que os nossos filhos estão vendo, o que as crianças estão vendo, o que os jovens estão vendo. Eu costumo dizer que a perseguição hoje é muito maior do que na época dos apóstolos. Como assim, pastor? Na época dos apóstolos, a perseguição era física. Entrava em uma caverna, ficava em algum lugar, pronto, acabou a perseguição. Mas hoje ela é emocional. Hoje ela é uma perseguição que aonde você estiver, você continua sendo perseguido. Basta estar com um aparelho na mão e com a emoção totalmente descontrolada. Você entende isso, irmão? Você está aí? Então hoje é uma perseguição, hoje é uma luta maior. Hoje nós temos que lutar. As mães saem de casa cedo para trabalhar. A gente tem um conceito de família hoje diferente. Uma grande parte do nosso estado são as mulheres que cuidam dos seus filhos sozinhas. Elas saem de casa para trabalhar, tem que ter uma pessoa para cuidar, ou coloca numa creche. Aí quando chega ela tem pouco tempo com o filho, aí tem que cuidar, aí tem que fazer todo o procedimento para trabalhar no dia seguinte. Então, o tempo que ela poderia ter com o filho já não tem, porque ela precisa ir para o mercado de trabalho para sustentar a família, porque os homens deixaram de ser homens de verdade. Falta homem. Homem no sentido, não no sentido que tem um órgão masculino, mas no sentido de caráter. Quando Davi foi passar o reino a Salomão, ele disse: seja homem, de assumir, de trazer o filho para si. Essa aqui é a minha responsabilidade. E hoje as mulheres aqui no nosso estado, por exemplo, elas assumem. Você é muito simples, você olha num ponto de ônibus, você vai ver mais mulher do que homem. Ela sai cedo para trabalhar, volta tarde. Então a criação dos filhos ficou muito mais difícil, porque agora esses meninos vão ter que viver só. Por isso que essa oração é importante, cobrir a mente dessas crianças de oração, desses jovens de oração. Então o contra-ataque, eu quero que vocês entendam uma coisa, meus irmãos. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 12:12, preste atenção. Veja o que está escrito. Preste atenção aqui. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, com muita ira, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. O inimigo sabe que falta pouco tempo para o seu fim. Ele sabe que tem pouco tempo, então ele está colocando toda a sua potência onde? Nos nossos filhos.
Ele quer impedir que a nova geração conheça o Senhor. Ele quer impedir que os nossos filhos cheguem a ver ao Senhor. Então ele está trabalhando nessa geração, esse é o alvo do maligno, nossos jovens. E como é que a gente pode fazer alguma coisa referente a isso? Orando. Você não tem como ficar o tempo todo com seu filho, você não tem como ficar o tempo todo com a sua família, porque você sai para o mercado de trabalho, você precisa ter o sustento, então você precisa cobrir de oração. Por isso nós estamos aqui em um culto de clamor pelos filhos. Você está aí, diga amém. Você está entendendo isso, meu irmão? Estão sendo atacados diariamente. A família brasileira é atacada diariamente. Estamos vivendo tempos difíceis, como disse Timóteo. Então é tempo de entender que eu sou responsável espiritualmente pela minha casa. Eu preciso cobrir a minha casa de oração. Eu preciso fazer algo no âmbito espiritual pela minha casa. Como eu não posso estar fisicamente, mas espiritualmente eu estarei. Como? Cobrindo a minha casa. A mãe sai para trabalhar, Senhor, meus filhos é teu. Senhor, meus filhos pertencem ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor, meu marido pertence ao Senhor, Senhor, a minha esposa pertence ao Senhor. Cobre ela de oração, onde ela estiver, onde ela for, onde ela estiver, que o Senhor possa estar com ela. Põe anjos ao redor. Nós precisamos cuidar desta proteção pela família. Viu que está tudo bem, deixou o filho dormindo, está tudo bem. Está tudo bem, mas quem te garante que vai ficar tudo bem? Você precisa fazer algo, você precisa, olha, a saúde, por exemplo, o que os médicos falam? Que a saúde ela tem que ser preventiva, não é cuidar da doença, é cuidar da saúde. Se nós cuidássemos da saúde, não haveria tantas doenças. O problema é que cuida-se mais da doença do que da saúde. Por isso que a gente precisa cuidar mais, precaver os filhos do que pode acontecer, e muitas vezes você não tem muito contato, por motivos que eu já falei aqui, mas você precisa cobri-los de oração, você é responsável por isso. Você não pode admitir ficar um dia sequer sem orar pela sua família, sem orar pelos seus filhos, sem cobri-los de oração, sem profetizar. Senhor, eu não sou pai ainda, mas eu profetizo que eu desejo ser pai. Quando tiver meus filhos, eles vão estar na tua presença. Você está aí, irmão? Você está entendendo isso? Ficar de braços cruzados enquanto ver os jovens sendo massacrados, ver os jovens sendo influenciados, mal influenciados. É todo tipo de coisas terríveis que acontece. Um dia desse, eu estava expulsando o demônio por telefone de um jovem que estava lá do outro lado, em Maceió, por causa desse jogo aí, que é Street Five, é isso? É isso mesmo ou eu estou enganado? Como é que é o nome? Street Five, é isso? Então, eu acertei. O menino ficava endemoniado. Ele mandou um vídeo para mim que a gaveta ficava abrindo sozinha, assim, a gaveta da... A mãe ficou endemoniada, e eu estou expulsando o demônio, aí está ali por telefone, para expulsar o demônio dela e o problema dos filhos. O menino ficava o dia inteiro em casa jogando aquilo, ficou perturbado. Você entende isso, irmão? Pastor, como é que... Vem através de tudo isso, irmão. O inimigo não está brincando. O que a gente precisa fazer? Orar, proteger a nossa casa. Deixa eu ver o que está vendo aí. Não deixar ele dormir sem antes você fazer uma oração. Você é responsável por proteger os seus filhos, a sua família. Você é responsável. Olha, se teu marido não crê, é incrédulo, mas você vai crer por ele e vai colocar a mão e dizer assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Dorme em paz. Meu filho, você vai ser uma bênção. O menino pode estar dando o maior trabalho, mas ele vai ser uma bênção em nome de Jesus. Cubra a sua casa de oração.
Você é responsável por isso. Você, mãe, que está me vendo, você, pai, que está aqui me ouvindo, você é responsável, você tem a responsabilidade sacerdotal na sua casa. Você, mãe, você tem essa responsabilidade na sua casa. A gente precisa entender isso. A gente precisa entrar nessa batalha. Mas a gente fica de fora, vamos ver o que vai acontecer. E você está vendo o que está acontecendo. Você olha, todo mundo aqui tem um vizinho com problema com o filho. Todo mundo aqui conhece alguém que está em desespero com o filho. Por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que o inimigo está investindo pesado e a gente só quer lazer. A gente não tem tempo de vir adorar e buscar o Senhor, porque a gente nos prendemos ao lazer, nos prendemos ao que nos dá prazer, e desguardecemos a nossa casa, desguardecemos a nossa família precisa de nós precisamos embanhar a espada, como disse Neemias aqui, espada numa mão e o material de construção na outra. Eu vou reconstruir o muro de proteção da minha casa, e com a outra mão vou estar com a espada para lutar. Se porventura o inimigo chegar, ele vai ter que bater em retirada. Entenda isso, você é responsável. Reconstrua o muro da sua casa, feche as brechas, olha por onde ele está entrando e feche as brechas. Que o Senhor possa mostrar para você, que o Senhor possa revelar para você por onde está sendo a entrada, onde é que você está falhando. A sua casa precisa de oração. Não adianta você apenas chamar, eu chamei a irmã fulana, eu chamei o pastor, ele veio orar na minha casa. Ei, não é uma oração que resolve, é um estado de oração. A sua casa precisa estar em oração. O pastor vai lá, ora, abençoa, mas a sua casa tem que estar em oração. É uma oração contínua. A minha casa será chamada casa de... porque tem oração todos os dias. Tem que ter oração todos os dias. Eu deitei, me levantei, porque o Senhor cuida de mim. Eu vou dormir. Eu coloco a minha casa diante do Senhor. O Senhor coloca anjos ao redor da minha casa. Eu também lembro dos meus vizinhos. Eu oro pela rua que eu estou. Senhor, guarda os meus vizinhos. Guarda eles, não deixa que nenhum mal lhes aconteça, porque ali há um guerreiro, uma guerreira de oração, alguém que está protegendo aquele lugar, irmão. Você precisa entender isso. Perdão, o Marcos me corrigiu aqui, o nome do jogo é Free Fire. Obrigado, Marcos. Foi isso mesmo, Free Fire, esse jogo que fez o menino ficar endemoniado. Lá em Maceió. Você está aí, irmão? Então entenda isso. Esse jogo, gente, esse jogo aqui, Street Five, eu me lembro de um jovem, há muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás, ele também manifestou com o demônio. Ele dizia, tudo é meu. Eu expulsando o demônio dele, dizendo que tudo era dele. Eu sei que naquele dia um monte de crianças, eu estava na casa da minha mãe, lá na Bahia, e aí um monte de jovenzinho, vendo aquele garoto, um jovem de 15 anos manifestado, falando aquelas coisas, eu mandando o demônio embora. Daqui a pouco tinha um monte de adolescente de joelho querendo Jesus na vida deles, com medo. Ficou com tanto medo, falou, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Gente, o inimigo não está brincando. O diabo não está brincando, ele sabe que o tempo dele é curto, ele sabe que o fim dele está chegando, as suas ações estão chegando ao fim. Por isso que ele está investindo cada vez mais forte. Ele vai onde? Nos filhos. Quando ele vai, porque quando atinge os filhos, atinge a família. Quando atinge os filhos daqueles que creem no Senhor, atinge a igreja. Então, o ponto mais vulnerável, os filhos. O que é que os pais precisam fazer? Cobri-los de oração.
É por isso que Salmo 91 diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Por que esconderijo? Porque é onde eu fico para me esconder, porque enquanto eu estiver nele, o inimigo não consegue me enxergar, ele não consegue me atingir, ele não consegue fazer, porque eu estou no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E quando diz que 1000 cairão ao meu lado, 10 à minha direita, e eu não seria atingido, por quê? Porque é uma proteção sobre a minha vida, porque eu estou em um esconderijo. A sua oração vai colocar o seu filho nesse esconderijo. A sua oração vai colocar a sua casa nesse esconderijo. O seu clamor vai proteger a mente, para não ficar uma mente perturbada, porque aí vem as influências malignas. O inimigo, ele se transforma em anjo de luz, irmão. Então ele vem como aquilo que é bom, para enganar, ele é enganador. O Senhor diz na palavra dele que não há nenhum espírito desencarnado. Todo espírito desencarnado é demônio. Só existe um que é o Espírito Santo, esse vem de Deus. O restante é demônio. Ah, fulano está com o espírito, não, é demônio. O único espírito que não tem corpo é o Espírito Santo. O restante fica procurando corpo, é demônio. Ah, mas esse aqui é da direita, esse é da esquerda. Pronto, até nesse negócio aí tem direita e esquerda. Um faz, outro desfaz. Você já viu, meu irmão? Entenda isso, meu irmão. Não existe. Olha, a Bíblia diz o seguinte: se você não tem aquela coisa assim, ah, pastor, eu um dia vi minha mãe. Não, você não viu sua mãe. A minha mãe morreu, um dia ela apareceu para mim. Não, você não viu, você viu um demônio se passando pela sua mãe. A Bíblia diz o seguinte: olha, se qualquer um espírito vier até você, pergunte se Deus veio a esse mundo em carne, porque certamente ele não vai responder, porque ele não pode declarar que Deus veio a esse mundo em carne. Você está aí, irmão? Vai perguntar. Vai na macumba e diz assim para um espírito: fala, Deus veio esse mundo em carne? Quando eu fui comprar acarajé lá na Bahia, presta atenção nisso aqui. Quando eu ia comprar acarajé lá na Bahia, que eu cheguei a perguntar: vem cá, é consagrado? Se fosse, ela não podia negar, porque senão ela estava negando o Deus dela. Tinha um que dizia assim: não, moço, eu não mexo com essas coisas não. O Senhor dizia assim: é consagrado, sim. Eu comprava se eu quisesse comprar. Ia me fazer mal? Não, mas a minha consciência poderia. Se eu saísse e tomasse uma topada, e assim, foi aquele miserável. Então, por causa da consciência, eu não comia, não queria me fazer nenhum mal. Mas eu preferia comprar naquelas que não era consagrado. Você está aí, irmão? Ela não podia negar. Ela não podia dizer que não era, se fosse porque ela estava negando o Deus dela. Você entende isso? Então é isso, eu quero que vocês entendam isso, por favor. Olha, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e... Olha a nossa luta, e nós precisamos do Espírito Santo, que desde o momento que você recebeu Jesus como Salvador, ele passou a habitar em você. Você tem o Espírito Santo, você recebeu Jesus como Salvador. Então ele está aí, o Espírito Santo habita em você, você precisa dele, você precisa se fortalecer nele, para entender que ele, o Senhor, colocou em você esse Espírito para te ajudar a lutar. Você não está sozinho, você, mãe que está aqui, não está sozinha, você, pai, não está sozinho. Por isso que o Espírito Santo habita em você e ele vai te fortalecer. Mas entenda, eu quero que você entenda uma coisa: orar é uma decisão sua. O que vai acontecer após a oração, aí vem a presença do Espírito. Eu decido orar e o Espírito Santo age. Ele só vai agir através da minha decisão, se eu oro ou não, se eu abençoo a minha casa ou não, se eu declaro palavras. Gente, a palavra tem um poder tremendo. A Bíblia diz: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Olha o poder que tem a palavra. Você entende isso? Nós vamos clamar agora pela nossa família, vamos clamar agora pelos nossos filhos. Fique de pé.
nós vamos fazer um clamor, nós vamos declarar que estamos construindo uma família, estamos construindo um muro de proteção para a nossa casa, estamos construindo esse muro de proteção, e a espada está em uma mão para proteger. A Bíblia diz: revestir de toda a armadura de Deus. A gente precisa revestir dessa armadura: couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, cingir os lombos, calçar as sandálias do evangelho da paz, e a espada, e com ela apagar todos os dardos inflamados do maligno. A espada que é a palavra de Deus, que você está nesse momento recebendo essa palavra para apagar os dardos inflamados do maligno. Não aceite a situação que alguém na sua família está vivendo, não aceite a situação que seu filho está vivendo. Você precisa declarar sobre ele, declarar sobre ela, ainda que ela esteja rebelde, ainda que ela esteja revoltada, ainda que alguém diga não tem jeito, você vai dizer: opa, tem jeito sim, porque o meu Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Feche os seus olhos, coloque a mão aí no seu coração. Deixa eu orar por você primeiro. Ore primeiro por você, depois você vai orar pelos seus. Você precisa se fortalecer primeiro, para depois você fortalecer os seus. Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos diante a Ti nesta noite. Apresento aqui a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. A cada um de nós, que o Senhor venha nos fortalecer. Perdoa os nossos erros e falhas, os nossos pecados. Perdoa a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, de muitas vezes achar que aquela situação não tem jeito, aquele problema não tem jeito, mas nessa noite estamos pedindo ao Teu Santo Espírito que entre em favor, que nos convertam de verdade, que aumente a nossa fé, para que a gente possa entender que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Que o Seu poder opera em nós, que o Seu poder opera através de nós. Por isso, nessa noite, queremos colocar diante do Senhor a nossa casa, a nossa parentela, os de perto, os de longe, os nossos filhos, Senhor, os filhos, os nossos filhos. Põe a Tua mão poderosa sobre eles, guarda de todo mal, de todo ataque do maligno, Senhor, de toda operação do inferno através da internet, através da TV, através de tantas outras coisas que têm tentado atrapalhar a mente dos nossos filhos, Senhor. Oh Deus, coloca nos nossos filhos o capacete da salvação, para que não possa penetrar os dardos do maligno, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Senhor. Aquele que tem um familiar que está distante, está no leito de hospital, está passando por um problema difícil, vai até ele, Senhor, vai até ela. Põe a Tua mão sobre a parentela do Teu povo, sobre os filhos do Teu povo. Toda e qualquer enfermidade, problema emocional, espírito de suicídio, espírito de fracasso, de derrota, desobediência, que caia por terra em nome de Jesus. Clamamos, Senhor, pelos nossos filhos, clamamos, Senhor, pelas nossas casas. Você que está com seus filhos, abrace seus filhos. Se os seus filhos não estiverem aí, coloque a mão no seu coração. Se você está com algum parente, com a sua esposa, abrace. Se você está com algum parente seu aí, abrace também. Cubra de oração. Deus, nós cobrimos de oração essas pessoas. Toda arma do inferno forjada contra elas não prospere. Toda tentativa do mal contra essas vidas não prospere. Aonde o inimigo estiver agindo, aonde ele estiver tentando para destruir essa vida, caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos a queda do maligno nessa noite. Nós declaramos que toda tentativa do inferno caia por terra. Que a presença do Senhor reine de maneira poderosa. Que a presença do Senhor reine nessas vidas, das vidas representadas aqui, das famílias representadas aqui, dos pais, das mães representadas aqui. Senhor, guarda eles, Senhor.
Esconde eles debaixo das tuas asas, em lugar seguro. Que 1000 possa cair ao seu lado, 10 à sua direita, mas eles não sejam atingidos. Toque em cada um deles, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa casa. Que o Senhor seja o nosso refúgio, que o Senhor seja a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Visita, Senhor, as casas representadas aqui, a cada canto daquela casa. Visita, Senhor, as finanças do teu povo. Visita o relacionamento entre pais e filhos. Volta o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Que os filhos amem os seus pais e que seus pais amem os seus filhos. Que os pais se prontifiquem em proteger os filhos em oração. Que os pais entendam a responsabilidade de ser o guardião da sua casa através da oração. De todos os dias cobrir os seus filhos de oração. Todos os dias declarar a bênção do Senhor sobre a vida deles. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te conceda graça e te dê paz, meu filho. Que o Senhor te conceda graça e te dê paz, minha filha. Oh, meu irmão, você precisa cobrir eles. Apresente eles ao Senhor. Pare de lutar com a força do seu braço. Pare de lutar com a força do seu braço e lute em oração, de forma espiritual. Comece a chamar Deus para as suas pelejas. Espírito Santo, vem na vida dos meus filhos, vem no meu casamento, ore pela sua família, vem no meu relacionamento. Que o Senhor seja o braço forte, que o Senhor seja aquele que guarda, que protege. Talvez você não esteja com seu filho aqui, mas levante a sua mão como um ato profético e declare aonde ele estiver, ela estiver, que o Senhor estará cuidando deles, que o Senhor estará protegendo. Ore pela sua parentela, ore pela sua mãe, seu pai. Ore pelos seus sobrinhos, seus irmãos. Peça ao Senhor para guardá-los, peça ao Senhor para protegê-los, peça ao Senhor para cuidar deles, e que a visão deles se abra para que eles possam conhecer o Senhor, para que eles possam conhecer o Senhor. Que nessa noite o Senhor venha cobrir esse lugar com a sua santa presença. Que nessa noite o Senhor cubra a sua casa com a santa presença. Que nessa noite o Senhor cubra seus filhos com a santa presença. Todo pensamento maligno na vida do teu filho que caia por terra. Todo pensamento que não provém de Deus caia por terra. Declare aí que o seu filho é do Senhor Jesus, que sua filha é do Senhor Jesus, que a sua casa é do Senhor Jesus. Declare que a sua casa não viverá mais sem oração. Fale com Deus que você se compromete em todos os dias orar pela sua casa, todos os dias guardar e proteger a sua casa. Diga: Senhor, eu serei o guardião da minha casa através da oração. Eu serei o braço da oração da minha casa, o sacerdote, a sacerdotisa da minha casa. Ó Deus, assim como aquela nuvem que cobriu o teu povo no deserto, e aquela coluna que aquecia o teu povo no deserto, venha aquecer essas famílias, venha cobrir essas famílias com a tua glória, com a tua presença.
reina sobre a vida deles, reina sobre a vida delas. Senhor, reina, Senhor, reina na mente, reina no entendimento, reina, Senhor. Reina, Senhor, sobre as famílias. A tua palavra diz que o Senhor faz com que o solitário habite em família. Família é o projeto de Deus, família é o projeto do Senhor. Não aceite ver a sua família destruída, não aceite ver a sua família sendo massacrada. Ore pela sua família. Oh Deus, clamamos pela nossa família, Senhor. Guarda a nossa família, Pai. Que todo plano, que todo projeto do maligno contra a nossa família caia por terra nessa noite. Ore aí, abre a sua boca e abençoe a sua família. Clame pela sua família, clame pelos seus. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus sai na frente, abrindo caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Senhor, levante as suas mãos. Faça um ato profético, levante a sua mão em direção à sua casa e abençoe a sua casa. Abençoe o seu lar. Declare que ali não é apenas uma casa, mas é um lar onde há paz, onde há alegria, onde há prosperidade, onde a mão do Senhor opera. A sua casa não pode ser apenas uma casa, porque muitos têm casas, mas poucos têm lares. Que a sua casa seja um lar, um lugar onde você tenha desejo de voltar para lá, onde você tenha desejo de estar lá, onde a paz opere, onde a presença reina, onde o Senhor reina. Abençoe a sua casa, abençoe aí, declare que ela é do Senhor. Faça a sua oração, faça o seu clamor pela sua casa.
Ora bachore manai. Oh Deus, opera em nossa casa, Senhor. Opera, Senhor. Que seja lares abençoados, onde o Senhor reina, onde o teu poder opera, onde a tua unção cuida e protege. Cobre o teu povo, Senhor, debaixo das tuas asas. Coloca eles em lugar seguro, Senhor. Muda a história desse povo, muda a história da tua igreja, muda a história dessas famílias. Mães que têm sofrido pelos seus filhos, muda a história, que elas possam ver a tua glória na transformação dos seus filhos. Pais que têm sofrido pelos seus filhos, que têm visto os filhos nas drogas, na perdição, que o Senhor possa restaurar esse jovem, este homem, esta mulher. Tu és um Deus de cura e de restauração, Senhor. Abençoa os lares, Senhor. Abençoa as famílias, os filhos, Senhor. Cuida de cada um deles, Senhor. Do recém-nascido até o idoso, Senhor. Cuida deles, Senhor. Cuida deles, Senhor. Põe a tua mão no coração desses homens e mulheres e volta o coração deles para os seus filhos e o coração dos filhos para os pais nessa noite. Que os filhos possam amar e honrar os seus pais como nunca honraram antes, e que os pais possam amar os seus filhos como nunca amaram antes, cobrindo de oração, não apenas cobrindo de brinquedos, não apenas cobrindo de aparelhos eletrônicos, mas cobrindo de oração. Cobrindo de oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, adore o Senhor, adore, adore, adore. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue os seus filhos e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até Fazer, você chorar, mas Deus, te quer sorrindo. vai igreja, vai igreja, vai igreja. Adora. Isso, igreja, vai. Adora Ele, adora Ele. Tudo. Oh, mãe, pai. Mas Deus quer ver você sorrindo, mãe. Deus quer ver você sorrindo, pai. Oh, Ainda se vier, vai igreja. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, Mas Deus te quer sorrindo. Ele está aqui nesse momento, querido.
Por isso, fale para Deus. Conte a Deus. Fale o nome da pessoa do seu filho, coloque aí diante do Senhor. Senhor, eu coloco fulano, eu coloco Beltrano em teu nome, diante do Senhor. Fale o nome do seu filho. Se você não tem filho, fale o nome de alguém, do seu sobrinho, sei lá, de alguém da sua família, mas fale, coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Está vivendo a noite traiçoeira, está vivendo a noite ruim, mas a alegria vem pela manhã. Conta a Deus. Fala a Deus do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa. Fala com Deus. Coloca ele na presença do Senhor. Nós te cobrimos. Fala para ele.